1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5. Que eles estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. No final a gente fala contigo aí. Nós estamos na casa do Pai, amém? Casa do Pai, mas o coração é de mãe. Sempre cabe mais um. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos acharam 1 Reis, capítulo 5? Todos acharam, amém? Vocês estão felizes com o Senhor? Não parece, vocês estão muito sérios. Acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem mesmo? Dá um sorrisinho aí pro teu irmão, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Clima de velório, Jesus. Deus pentecostal daí, gente. Eita. Dá um glória. Dá um glória, igreja. Nós vamos fazer um treinamento de pentecostal. Vocês não sabem ser pentecostal. Vamos fazer um seminário aqui para você aprender. 1 Reis, capítulo 5. Verso 1. Fala assim, E Irão, o rei de Tiro, enviou seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que lhe havia ungido rei no lugar do seu pai, porquanto Irão sempre teve amizade por Davi. Salomão enviou a Irão dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor. Diga comigo, não pôde edificar uma casa. Não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário, nem mal que ocorra. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, o meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porei o teu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para esses versículos que nós acabamos de ler aqui, né, 5 versículos, eu vejo um desejo, eu vejo Deus manifestando um desejo. Eu vejo Deus manifestando um anseio. Quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando nós olhamos para o Éden, nós encontramos ali o que eu costumo dizer, o que eu costumo chamar de o padrão da igreja. Irmãos, o Éden, para mim, é o maior exemplo de igreja que tem na Bíblia. Quantos estão entendendo isso? Se você me perguntar assim, pastor, qual é o maior exemplo, qual é o maior padrão de igreja da Bíblia? Eu vou dizer para você, é o Éden. O Éden é esse ambiente, não é? Um ambiente onde Deus visitava para encontrar o homem. Um ambiente onde Deus ia constantemente em busca de um relacionamento com o homem. Esse é o Éden. Amém? Agora o que nós precisamos entender é que Deus, ele visitava o ambiente, mas na verdade o que ele queria era encontrar o homem. Deus, ele não ia no Éden por causa do Éden. Ele ia no Éden por causa do homem. Você entende isso? Amém? Ele ia no Éden por causa de Adão. Então ele visitava um ambiente, mas o desejo de Deus era encontrar o homem. Esse é o padrão, irmãos. Deus, ele visita lugares como esse, mas na verdade o alvo de Deus sou eu e é você. Amém? Deus, ele vem em ambientes como esse, mas na verdade ele está vindo nesse lugar em busca do nosso coração. É por isso que ele está vindo, amém? É por isso que ele visita. Só que quando eu olho para o Éden, eu entendo que é daquele jeito, irmãos, que Deus sempre quis viver com o homem. Daquele jeito. Ele vinha naquele ambiente, ele encontrava o homem, ele relacionava com o homem. Quando você olha para o Éden, você vai ver que
o homem tinha liberdade de encontrar Deus, o homem tinha liberdade de se relacionar com Deus. Você vê que o homem tinha acesso ao Criador de todas as coisas, não é? Você vê que o homem tinha liberdade de ter um encontro pessoal com Deus. Quando você olha para o Éden, você vê também um ambiente onde Deus encontrava um lugar para se manifestar livremente ao homem. Então o Éden era um ambiente que não só o homem tinha liberdade para encontrar Deus, mas Deus tinha liberdade para alcançar o homem. Esse era o Éden. Amém? Esse foi o ambiente que Deus construiu para que ele pudesse se relacionar com o homem. Então ali naquele lugar, irmãos, no Éden, a comunhão, a habitação de Deus, a habitação do homem, a manifestação de Deus, ela era plena. O homem conhecia Deus profundamente naquele ambiente. O homem conhecia Deus profundamente naquele lugar. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque esse é o ambiente que nós estamos querendo construir hoje. Esse é o ambiente que nós estamos querendo gerar nesses dias. Um ambiente que o homem tem liberdade de encontrar Deus e Deus tem liberdade de alcançar o homem. Porque o alvo de Deus sempre foi o homem. Amém? Você entende isso? Agora preste atenção. O homem criou um problema para si. Não é? Ele caiu, ele pecou. E a queda tirou o homem desse ambiente. Você entende isso? Acho que está um pouco alto, não está? Está alto? Tá bom. Está de boa? Então tá. A queda tirou o homem desse lugar, onde ele tinha liberdade de alcançar o homem, e Deus tinha, alcançar Deus, e Deus tinha liberdade de alcançá-lo. A queda tirou ele desse lugar. O pecado, a partir dali, começou a fazer separação entre Deus e o homem. Agora, irmãos, preste atenção. A queda tirou o homem do ambiente. A queda impediu o homem de permanecer nesse lugar. Mas a queda não impediu Deus de continuar buscando o homem. Quantos estão entendendo isso? A queda, ela impediu Deus, ela impediu o homem de estar nesse ambiente. Mas ela não impediu Deus de continuar buscando o homem. Ela não impediu Deus de continuar buscando um lugar onde ele pudesse habitar no meio do povo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então você vê que depois da queda, você vai ver alguns relatos de homens que buscavam Deus. Depois da queda, se você for estudar a palavra, você vai ver a história de Enos, você vai ver a história de Enoque, que andava com Deus, você vai ver a história de Noé, que foi achado no meio de uma geração perversa, você vai ver a história de Abraão, você vai ver a história de vários homens que buscavam a Deus. Não é? Mas o interessante disso tudo, irmãos, é que no deserto, na transição da terra prometida, aliás, do Egito para a terra prometida, você vai ver mais uma vez Deus desejando um lugar onde ele pudesse vir e relacionar com o homem novamente. Então ele chama Moisés, ele fala: Moisés, você vai construir, Êxodo 25 fala isso, eu quero que você construa um ambiente, e esse ambiente, ele precisa ser de acordo com o modelo que eu te revelar. Você precisa construir um lugar, e esse lugar precisa seguir um padrão, e o padrão quem dá sou eu. Quantos estão entendendo isso? A direção de Deus para o homem, irmãos, é para que o homem construísse um ambiente parecido com o Éden. Porque no Éden o homem não construiu nada. No Éden o homem apenas cuidava daquilo que Deus havia construído. Então ele está dizendo assim, você precisa construir um lugar, e você precisa seguir um padrão, você precisa seguir um modelo. Então, no tabernáculo, irmãos, assim como no Éden, nós vemos Deus manifestando um desejo de estar com o homem novamente. Vocês estão entendendo isso?
Porque o alvo de Deus sempre foi o homem. Diga comigo, o alvo de Deus sempre foi o homem. Depois do tabernáculo, nós estamos construindo um pensamento. Depois do tabernáculo, já na terra prometida, não é? Deus já não quer mais um lugar móvel. Deus agora precisa de uma casa, ou ele deseja uma casa. Então ele agora pede uma construção fixa, um lugar amplo. Se você for ver o templo, você vai ver que ele era maior do que o tabernáculo, ele tinha mais compartimento, não é? O tabernáculo era móvel, ele era fixo. No outro dia a gente fala sobre, não é, sobre essas duas construções. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que depois do tabernáculo, Deus, num lugar agora onde o povo alcançou o propósito ou a promessa de Deus, agora ele pede para o povo construir uma casa e não mais um tabernáculo, não é? Agora ele quer um lugar fixo. Quando Deus fala com Davi a respeito do tabernáculo, a respeito do templo, ele fala para Davi que não seria Davi o construtor desse templo. Ele fala para Davi que o construtor seria o seu filho. Irmãos, presta atenção. Deus sempre desejou estar com o homem. Deus sempre desejou um ambiente onde ele pudesse se relacionar livremente. O homem perdeu o Éden, mas Deus não perdeu o homem. O homem perdeu o ambiente, mas Deus continuou a sua perseguição pelo homem. O Éden foi um ambiente que Deus construiu. A casa foi um ambiente que Deus pediu para que o homem construísse. Deus está dizendo assim, agora a construção não é mais daqui para aí. Agora a construção é daí para cá. Não sou mais eu que vou preparar um ambiente para me encontrar contigo. Agora é você que prepara um ambiente para eu me encontrar contigo. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus agora, porque o homem caiu, Deus não impediu que o homem o encontrasse, mas Deus lançou sobre o homem uma responsabilidade de preparar um lugar para que eles pudessem se relacionar. Então diga assim, a responsabilidade agora é minha. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, a procura de Deus a partir dali, irmãos, a procura de Deus a partir da queda, não foi só por um ambiente, mas foi por homens que pudessem construir esse ambiente onde ele pudesse vir e se relacionar com eles. Quantos estão entendendo isso? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Amém? Então, após a queda, a procura de Deus agora é por homens dispostos a preparar um lugar para que ele pudesse vir e se relacionar. Agora, irmãos, presta atenção. Eu vejo essa procura de Deus visitando os tempos. Se você for continuar lendo, você vai ver que houveram vários homens que Deus desafiou para que pudesse construir um ambiente para ele. Você vai ver que esse templo que Salomão construiu foi destruído. Depois que o povo saiu da Babilônia, a primeira coisa que Deus disse foi: voltem lá para restaurar o meu templo. Porque Deus sempre quis um lugar, Deus sempre quis um ambiente onde ele pudesse se relacionar. Você vai ver no decorrer da história, Deus o tempo todo buscando pessoas disponíveis para levantar um ambiente para que ele pudesse se relacionar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém, gente? Então eu entendo que essa procura de Deus, ela existe nos nossos dias. Eu entendo Deus procurando pessoas que possam viver gastando a sua vida para preparar um ambiente para Ele. Porque naqueles dias, a sua vinda era para resgatar. Hoje a sua vinda é para governar. Quantos estão entendendo isso? Ele virá para governar. Por isso que mudaram a letra da música do Zé, né? Ele vai governar, irmãos. Quantos estão entendendo isso? Ele virá para governar. Então essa procura ainda existe nos nossos dias. Deus está procurando homens que estão dispostos a gastarem as suas vidas preparando ambientes onde Ele possa visitar.
Que ambiente esse é a igreja? Não, pode ser a tua faculdade. Que ambiente é esse? É aqui? Não, pode ser o teu trabalho. Pode ser o hospital perto da sua casa, a escola perto da sua casa. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então presta atenção. Entendendo isso, eu quero te trazer nessa noite, para que nós possamos olhar para a construção que Salomão fez para Deus, ou para o desafio que Deus fez para Salomão, construir para ele uma casa, e extrair alguns princípios que nós podemos aplicar hoje naquilo que nós estamos estabelecendo para Deus. Amém? Olhando para esse texto aqui, que nós acabamos de ler, eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles, versículo 3. Ficou claro que o desafio de Deus para mim e para você nessa noite é construir uma casa para Ele. Amém? Por isso que nós estamos aqui, irmãos, e a gente não vai cansar de dizer assim, ó, nós estamos preparando um lugar para Deus. Esse culto não é para você, esse culto é para o Senhor. Amém? Porque Deus está procurando, irmãos, pessoas que estabeleçam um ambiente onde Ele tem a primazia. Essa é a procura de Deus. Amém? No versículo 2, aliás, no versículo 3, ele fala assim, ó, tu sabes que Davi, ele está falando para Irão, tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados. Primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, para construir a casa, você não pode estar em guerra. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, Davi tinha recurso para construir a casa, sim ou não? Sim. Foi ele que deixou todo o recurso para Salomão. Nós precisamos de pais desprendidos que possam introduzir os filhos nesse ambiente. Porque presta atenção, Davi, irmãos, ele tinha tudo que era necessário para a construção da casa. Sabe o que ele fez? Pega Salomão, constrói. Irmãos, quem construiu o templo? Salomão. O templo ganhou o nome de quem? Salomão. Nós precisamos de uma paternidade desprendida que está disposto a deixar tudo para que os filhos construam e ganhem a fama. O problema é que a gente não quer. A gente quer deixar a fama com a gente. Como assim você vai fazer e você vai se destacar? E eu? Como é que eu fico? E o meu nome? Se eu estou deixando tudo para você, se eu estou pegando todo o recurso necessário e entregando nas tuas mãos, você tem que pelo menos falar de mim. O meu nome tem que aparecer, sim ou não? Então põe lá, templo de Davi e Salomão. Como é que o meu nome não aparece nesse negócio? Nós precisamos nesses dias, irmãos, de uma paternidade desprendida, que possa gerar recurso para que os filhos construam e fiquem com a glória. Como estão entendendo isso? Então Davi tinha tudo para construir o templo. Deus falou assim, você não vai construir. E Salomão revela aqui o porquê. Salomão fala o porquê que Deus não deixou Davi construir. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele vivia em guerras. Ele vivia em guerras. Aqui nós aprendemos um princípio. E esse princípio é importante para aquilo que nós estamos estabelecendo hoje. Irmãos, enquanto nós estivermos em guerra, nós não conseguiremos construir nada para Deus. Como estão entendendo isso? Talvez esse seja o maior empecilho que nos impede de estabelecermos algo para Deus nos nossos dias. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra nós mesmos. Nós estamos em guerra contra as pessoas. Nós estamos em guerra contra o diabo. Nós estamos em guerra contra o mundo. Nós estamos em guerra. Nós estamos o tempo todo, irmãos, querendo construir alguma coisa para nós mesmos. Afinal de contas, nós precisamos mostrar para todo mundo que nós somos os maiores, nós somos os melhores. Então nós estamos nesse embate. Nós estamos nesse embate, irmãos.
Nós falamos que já saímos da Babilônia. Nós falamos que já saímos da estrutura religiosa. Mas nós continuamos trabalhando para estabelecer coisas para o homem. A diferença é que antes eu estabelecia coisas para alguém, agora eu construo para mim. Mas eu continuo trabalhando para o homem. Eu continuo tendo a minha vontade ou a vontade de um homem como a minha prioridade. Vocês estão entendendo isso? A diferença é que antes eu trabalhava para alguém, agora eu trabalho para mim. Não, eu não caminho mais nesse lugar porque eu não concordo com a maneira que se caminha. Não é assim que a gente ouve por aí? Então Deus mandou eu sair, aí eu saio. Só que eu saio para viver do mesmo jeito que eu vivia lá dentro. Sabe qual é a diferença? É que aqui tinha alguém sobre mim, aqui eu sou o principal. Vocês estão entendendo isso? Eu só saí porque eu não queria me sujeitar a alguém, mas eu estou caminhando da mesma forma. Então o problema não era a visão, o problema é que eu não queria ser o segundo, eu queria ser o primeiro, eu queria ter o destaque. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós saímos da estrutura, mas continuamos trabalhando para o homem. Nós saímos da Babilônia e a gente continua construindo algo para chamar de meu. Não, porque agora eu vou abrir o meu ministério. Não, porque agora eu vou começar com o meu projeto, com o meu movimento. Eu só queria algo para chamar de meu, antes eu não podia. Porque antes a parada tinha dono, agora o dono sou eu. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós vemos pessoas o tempo todo vivendo, competindo com outras. Nós estamos no meio, irmãos, onde parece que o tempo todo nós estamos lutando para ver quem se destaca mais do que o outro. Nós estamos em guerra, por isso não construímos nada para Deus. Nós estamos o tempo todo, irmãos, em um combate. Essas pessoas geralmente não constroem nada, não estabelecem nada. Se você está lutando para uma promoção aqui nesse lugar, deixa eu te expor meu coração nessa noite. Deixa eu te falar algo nessa noite. A missão de Deus não pode ser realizada por uma pessoa só. Você entende isso? A missão de Deus, ela não pode ser realizada por uma pessoa só. Queridos, nós aqui nessa casa, nós não iremos enviar ninguém para fazer nada. Nós não vamos enviar ninguém para o campo com o intuito de expandir uma denominação. Não, quero que você seja enviado para abrir uma missão em tal lugar. Cara, isso pode até acontecer. Mas se isso acontecer, tenha certeza, nós estamos enviando filhos para expandir o nosso coração. E não enviando alguém para expandir uma placa. E não enviando alguém para expandir uma visão. Não. Nós não vamos enviar ninguém para expandir o ministério, irmãos. Para expandir uma denominação. Nós não vamos enviar ninguém para o campo para expandir o nome dessa casa. Você não vai nos ver fazendo isso. Quantos estão entendendo isso? Nós não vamos enviar ninguém dessa casa para expandir o seu ministério pessoal, o seu ministério particular. O que nós queremos é enviar filhos para expandir o nosso coração. Esse é o desejo. Nós não estamos aqui para construir uma casa para nós, irmãos. Nós não estamos aqui para estabelecer algo particular. Nós estamos aqui nós não estamos aqui para exaltar o nosso nome. Nós não estamos aqui para destacar a nossa placa. Nós estamos aqui lutando para estabelecer algo para Deus. Nós estamos aqui gastando a nossa vida para construir um ambiente onde Ele tenha a primazia. Esse é o nosso coração, amém? Por isso, se você veio para cá cheio de expectativa de uma promoção pessoal, eu sinto muito, você vai se frustrar. Pode esperar que tua hora chega. Nós não estamos trabalhando para exaltar um nome.
Desde o começo, desde quando era na mesa na minha casa, com um pingadinho de gente que eu falo isso. Eu não quero atrelar o nome dessa casa à minha imagem. As pessoas que caminham com a gente sabem. Eu não quero que daqui a 10 anos as pessoas pensem na missão e lembrem de mim. Não. Eu quero que elas pensem na missão e lembrem de um propósito. Quantos estão entendendo isso? A essência dessa casa, eu estava falando isso aqui ontem à noite. Tentei enviar o vídeo, Deus não deixou, eu acho, para o grupo. A essência dessa casa, irmãos, os pilares dessa casa é a oração e a adoração. Esses são os pilares dessa casa. Nós estamos gastando a nossa vida para construir algo para Deus, irmãos. Nós não estamos aqui para estabelecer algo para brigar com a igreja do lado, não. Para ver quem é o maior, para ver quem é o melhor. Nós não estamos em guerra, porque aqueles que estão em guerra não conseguem construir. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Aqueles que estão em guerra não conseguem estabelecer, não conseguem edificar. Nós não estamos em guerra. Se você está aqui, se você começou a caminhar com a gente agora e quer conhecer a missão, não se aproxime de pessoas que só brincam, que só sorriem o tempo todo. O tempo não é de sorrir. Não se aproxime de pessoas que estão o tempo todo brincando e curtindo um com o outro. Sabe por quê? Porque nem elas entenderam o propósito da missão ainda. Vocês estão entendendo isso? Nem elas entenderam ainda. O nosso propósito é estabelecer um ambiente que ele tenha primazia. Quem me conhece sabe, o meu sonho não é ser a maior igreja da cidade. Eu não estou preocupado de como a igreja vai estar daqui a 10 anos, se vai estar grande, pequena, se acabou, se continuou, não. A minha preocupação é como o nosso coração vai estar daqui a 10 anos, irmão. Porque tem muita gente que ganhou pessoas, mas perdeu o coração. Quantos estão entendendo isso? Nós não estamos aqui em um ambiente de competição para ver quem é melhor, quem é maior. Quando o pastor prega é uma bênção, quando o outro prega não é. Quando o fulano canta não presta, só presta quando é Wesley e Hannah que cantam. Não, nós não estamos nesse ambiente de guerra. Nós não estamos nesse ambiente de competição. Nós não estamos aqui para ver quem é maior e quem é melhor, irmãos. Nós estamos aqui tentando liberar um ambiente onde Ele tenha liberdade, onde Deus tenha liberdade de vir e onde você tenha liberdade de manifestar os teus dons. Nós não estamos aqui, irmãos, estabelecendo algo para ficar o tempo todo apontando o outro e dizendo assim: olha só ali, ó, o doidão ali agora só quer ser o crentão, só porque prega. Olha o bonitão ali, ó, só porque canta na frente. Olha o outro ali, ó, só porque sonha, só porque tem visão. Olha o profeta ali, só porque tem. Nós não estamos gerando esse ambiente. Nós não estamos em guerra. Nós estamos lutando para construir uma casa para Deus. E a primeira característica dessa casa é justiça e verdade. Esses são os fundamentos da casa de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então muita gente que foi levantada por Deus, irmãos, começaram a achar que a sua missão é pessoal. Por isso eles estão em guerra contra tudo e contra todos que se levantam para ameaçar a sua missão particular. Qualquer um que se levanta contra a sua missão, ela deflagra uma guerra contra essa pessoa. Qualquer coisa que ameaça a minha missão pessoal, eu começo a me distanciar. Irmão, se você não consegue ser confrontado, cara, está difícil de você avançar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o confronto sempre te move. Você quer provar o coração de alguém? Confronte ela. Confronte ela. Porque no cafezinho, irmão, naquela cafeteira que eu ganhei, é lindo demais. Pastorzão, tomar um cafezinho na tua casa. Bora, meu filho, leve a paradinha, a cápsula. Ali na mesa, tomando café, é lindo. Você conhece alguém, quando você olha no olho dela e fala assim: ó, você está errado, meu amigo. Mas pastor, não tem mais pastor, você está errado. Pois eu não caminho mais contigo. Uma decisão é sua, filhote.
se você não souber ser contrariado, você não tem condição de avançar com ninguém, de caminhar com ninguém. E se você não tem condição de caminhar com ninguém, no reino de Deus você não avança, porque o reino de Deus você não avança sozinho. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez quando começou seu ministério foi chamar pessoas para andar com ele. Porque ele falou assim, cara, no reino de Deus ninguém vai para lugar nenhum sozinho, porque a missão de Deus não é individual. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então escute, querido. Lembra de Moisés, Josué guerreando lá embaixo, Moisés aqui, ó, estendeu as suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Eu não vou levantar as minhas mãos sobre aqueles que não estão guerreando por um propósito coletivo. Eu não vou levantar as minhas mãos sobre aqueles que estão lutando por um destaque pessoal. Se você está nessa casa lutando por um destaque pessoal, você vai guerrear sozinho. Eu não vou levantar as minhas mãos sobre você. E se você acha que não precisa, se você acha que dá para caminhar sozinho, fique à vontade. Nós não vamos resistir você. Nós vamos ajudar você. Tudo que você precisa para ir, nós vamos te dar. Você não vê o pai do filho pródigo dizendo assim, rapaz, não vai. Presta, meu filho, não. Ah, eu quero ir embora. Você precisa de quê? É da herança? Está aqui sua herança. Pode ir, meu filho. Mas saiba que nós estamos aqui esperando você voltar. Mas nós não vamos impedir você de ir. Eu não estou pregando hoje não, irmão. Estou abrindo meu coração. Tá bom, depois você julga aí se serve para você. Se não servir para você, esquece. Tudo que eu falei aqui. Joga no lixo. Nós estamos aqui construindo uma casa para Deus. Nós não vamos estender as nossas mãos, irmãos, sobre aqueles que estão lutando para promover o seu ministério particular. Nós não vamos estender as nossas mãos sobre aqueles que querem se autopromover. Agora eu levanto as minhas mãos sobre aqueles que estão submissos ao propósito do Pai para esse tempo. Irmão, quem me conhece sabe. Minha esposa sabe. Eu abro mão de qualquer coisa. Eu pago o preço que for para abençoar pessoas que estão debaixo do mesmo propósito desses dias. Quem caminha perto de mim sabe que eu sou assim, irmão. Eu não estou aqui me exaltando. Eu já te falei que eu não estou pregando, eu estou abrindo meu coração. Então hoje eu posso falar de mim um pouquinho. Nós estamos, irmãos, dispostos a levantar as mãos. Agora eu preciso de pessoas que estejam dispostas a se submeter ao propósito. Eu não quero pessoas que estejam dispostas a se submeter a mim. Eu quero pessoas que estejam dispostas a se submeterem ao propósito do Pai para esses dias. Como estão entendendo isso, irmãos? Então preste atenção. Quando alguém começa a querer se levantar com um projeto pessoal, quando alguém começa a querer se levantar com um ministério particular, e essa pessoa não constrói, essa pessoa não estabelece nada, pode ter certeza que essa pessoa está em guerra. Ela está lutando. Ela está lutando primeiro para se autoafirmar. Ela está lutando para chamar atenção. Ela está em guerra. Ela está lutando para mostrar que é melhor do que os outros. Irmãos, quem está em guerra não constrói. Irão, meu pai não pôde construir. Por que Salomão? Porque ele estava cercado de guerra. Ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele vivia em guerra. Então, irmãos, nós não temos mais tempo para essas briguinhas infantis. Ah, porque o irmão me olhou torto. Ah, porque eu cheguei e ninguém falou. Ah, porque, cara, se você não estiver pronto para ser ferido, você vai perder aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Joel capítulo 2 fala do exército de Deus. Ele fala que cada um andava na sua fileira. Ninguém empurrava uns aos outros, ou seja, ele respeitava a maneira do outro se mover. Ah, não, porque a gente tem que adorar assim. Não, tem que adorar assim. Não, tem que adorar assim. Cara, é cada um na sua fileira, não empurra o outro. Deixa ele adorar como ele entende que tem que adorar. Ah, não, porque o nosso culto, ninguém pode falar de oferta. Ah, porque o nosso culto tem que ser. Não tem que ser assim não, irmão. Deixa o cara fluir, não empurra.
Quantos estão entendendo isso? Ele fala que cada um andava na sua fileira, eles não empurravam o outro, e quando eles caíam contra a espada, eles não eram feridos. Entenda? Ele não fala que se eles caírem contra a espada, não, ele fala quando. Sabe por quê? Porque a espadada é certa, pode esperar. Pode esperar que alguém vai te enfiar a espada. Agora a questão, irmãos, não é que a espada vai entrar, a questão é se você vai se deixar ferir. Cara, se você ainda se fere nesses dias, você vai ter dificuldade de avançar. Nós não temos mais tempo, irmãos, para esses embates infantis, para saber quem prega mais, quem canta mais, quem fala mais, quem é melhor, quem é maior, quem é amigo do pastor e quem não é. Cara, nós não temos mais tempo para essas críticas teológicas, para saber quem está certo, quem está errado, se está seguindo uma cartilha ou não. Nós não temos mais tempo, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo, por favor, grave isso. Pode esquecer tudo que eu falei até agora, mas grave isso, anote isso que eu vou te falar agora. O tempo que nós estamos vivendo é decisivo. Ou você se levanta para avançar, ou você vai parar para criticar. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Ou você se levanta para construir, ou você para competir. Esses são os dias que nós estamos vivendo. O certo é que nós precisamos sair dessa arena de competição. Obrigado, pastor. Precisamos sair dessa arena de competição, irmãos. Precisamos sair desse lugar de batalha. Porque os que vivem em guerra não constroem. Quer ver uma coisa? João capítulo 4. Abra comigo aí. Nós vamos demorar um pouquinho hoje, tá? Quer dizer, não sei. Talvez. Amém? Tá tudo bem aí, querido? Amém, irmãos? Amém, gente? Amém, meu povo? João capítulo 4 é um capítulo bem conhecido, né? Jesus encontra a mulher samaritana e tal, aquele negócio todo. Ele ministra algo nela, ele transforma uma mentalidade, né? Agora, sabe o que é interessante? Nós falamos muito sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós falamos muito na transformação que Jesus promoveu naquela mulher, não é? Na mudança de mentalidade, na mudança na maneira de pensar. Aonde que a gente adora? É no monte, é no templo. Ele fala, não, é aqui para dentro. Ele transforma uma mentalidade. E o resultado é que aquela mulher não alcança pessoas. A gente fala muito sobre isso. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção, o que pouca gente percebe, é nos primeiros versículos desse capítulo. Versículo 1 fala assim, ó, portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Então presta atenção aqui, ó. O início do capítulo diz que estava havendo uma discussão para ver quem batizava mais, se era Jesus, se era João. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é uma fofoca, é uma mentira. Porque os fariseus, eles estavam espalhando semeando esse debate. Mas na verdade Jesus não batizava, não é? Então a primeira coisa aqui é esse ambiente de fofoca, de confusão. Porque me disseram. A Bíblia fala assim, que Jesus ficou sabendo, ele soube que os fariseus falavam. Ele falou assim, cara, tu quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse lugar. Eu vou sair desse ambiente. Eu vou sair desse lugar onde eles estão brigando para ver quem é maior, para ver quem é melhor. Sabe, irmão, a discussão, qual é a igreja maior? Quem batiza mais? Quem tem mais discípulo? É a rede A ou a rede B? Quem é que batiza mais? É a geração A ou é a geração B? Quem é que tem mais de... Irmãos, sai desse ambiente de competição, cara.
Sabe por que Jesus conseguiu transformar a mentalidade de uma mulher? Porque ele saiu desse lugar. A Bíblia diz que ele saiu. Amém? Amém, irmãos? O povo começou a comparar Jesus com João. E aqui é um perigo, nós temos que sair desse lugar de comparação. Sabe por quê? Porque toda comparação vai gerar competição. Toda comparação gera competição. Você está vendo aí, ó, pastorzão pregando aí, ó. É melhor do que o outro pastor. Está vendo aí o irmão cantando aí, ó. É melhor do que o outro irmão. Queridos, preste atenção. Quando você começa a comparar, o próximo passo é começar a competir. Nós estamos entendendo isso? Quando você começa a comparar, quando você começa a comparar, o próximo passo é começar a guerra para ver quem é maior. Vivendo assim, você não vai ter condição, irmão, de construir nada para Deus nesses dias. Quantos estão entendendo isso, queridos? Então Jesus sai desse ambiente, ele deixa esse lugar. Essa deve ser a nossa atitude, queridos. Nós precisamos sair desse lugar de competição, nós precisamos deixar esse ambiente. Somente assim nós vamos começar a estabelecer coisas para Deus, somente assim nós vamos começar a construir coisas para Deus. Irmãos que têm dificuldade de se relacionar com os queridos de outra igreja, com os irmãos de outra igreja, porque nós estamos em meio a essa guerra. Por isso nós estamos estabelecendo um império pessoal e não o reino de Deus. Nós estamos construindo um império pessoal, um ministério particular e não o reino de Deus, irmãos. Quando houve a divisão das tribos lá, foi 10 para um lado, 2 para o outro. A liderança, da igreja da época falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos construir um bezerrinho de ouro aqui, vamos construir um templo aqui, porque se o povo for lá no templo, eles não voltam mais. Se eles forem lá na outra igreja visitar e gostar, eles não voltam mais para cá. Então vamos construir aqui, vamos começar a fazer os nossos próprios eventos. Ah, vai ter uma conferência na igreja do irmão, a gente inventa uma aqui, porque se o irmão for lá na conferência da igreja do outro, ele fica. Nós estamos competindo, querido. Por isso a gente não constrói nada para Deus. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos de maturidade. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Nós precisamos de maturidade, querido. Precisamos de maturidade. Sabe por quê? Porque os maduros preferem perder a guerra. Os maduros preferem perder a guerra. Os caras chegam para pegar Jesus, Pedro saca uma espada. Jesus fala assim, Pedro, larga a mão disso, cara. Quem vive pela espada, morre pela espada, perde, te entrega. Quantos estão entendendo isso? Maturidade, entendimento do propósito. Pedro, é necessário que isso aconteça, porque senão eu não cumpro o propósito. Os maduros preferem perder a guerra. Sabe por quê? Porque eles sabem que perdendo a guerra é a maneira mais rápida de acabar com ela. Irmãos, um dia eu fiquei sabendo, fazendo parte de uma igreja, eu fiquei sabendo que um casal bem influente na igreja, os pastores da igreja, tacaram a lenha na gente, pastor falando mal da gente, só para variar um pouquinho, Aí nós arrumamos uma tocaia para eles, essa parte tu corta do vídeo. Eles começaram a falar com algumas pessoas, e eles falavam assim, eu vou te falar só para ti, não fala para ninguém. Eu vou falar só para ti, não fala para ninguém. E aí, todo mundo ficou sabendo. Só que com a gente era outra história. Aí nós íamos armar uma tocaia. Eu falei assim, cara, vamos chamar todo mundo, vamos chamar eles dois, e aí nós vamos ver quem é quem na história. Porque os irmãos sabem, a gente trata a fofoca expondo fofoqueiro. Eu tenho raiva mais de fofoca do que eu tenho do diabo, irmãos. Te falo isso com toda sinceridade. Aí eu estou na minha casa orando, me preparando para matar eles, Deus, porque o Senhor vai fazer justiça, porque eu estou certo. Eles mentiram, Senhor, e eu sou certo nessa situação. Nós vamos expor eles, vamos acabar com a vida deles, esses miseráveis, vamos acabar com tudo. Orando. Shekaramanassu, juízo de Deus. Quem me viu passar na prova. Aí Deus falou assim, você quer ganhar a guerra, filho? Lógico, estou certo. Ele falou assim, você sabe o que é a maneira mais rápida de você acabar com uma guerra?
Eu falei, não. Aí você já sabe que perdeu, né? Aí ele falou assim, ó, é perdendo ela. Eu, entendi. Aí eu comecei a ligar para os irmãos e falar assim, querido, não precisa mais vir não. Só veio eles dois, os pastores. Aí nós preparamos uma mesa, né? A Bíblia diz que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, né? Preparamos uma mesa, eles sentaram lá, serinho assim. Olhei para ele e para ela e falei assim, pastor, me perdoa, eu estou errado. Mas por quê? Não sei, eu estou errado. Perdemos a guerra, irmãos. Quem vive em guerra não constrói. Quantos estão entendendo isso? Um homem maduro não quer vencer a guerra. Um homem maduro quer acabar com ela. Sabe quem quer vencer a guerra? É o teu orgulho. Teu orgulho quer vencer, para mostrar que você é maior e melhor. Eu perder? Não, eu estou certo. Não é assim? Justiça própria. Eu não posso perder. Eu sou o certo nessa história. Ele está errado e eu estou certo. Então eu tenho que ser o vencedor. O teu orgulho quer ganhar. O teu espírito quer acabar com a guerra. Porque ele sabe que se viver em guerra não constrói nada. Irão, o meu pai, não conseguiu construir uma casa para Deus, porque ele vivia em guerra. Entendido até aqui? Dá uma respiradinha aí. Quer tomar uma água aí no banheiro? Segundo ponto. 2 Reis lá, né? Capítulo 5. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, o cara que tinha tudo, se colocou à disposição. Davi, irmãos, começou a se sentir incomodado. Ele falou assim, cara, como pode? Eu estou aqui nesse palácio, eu estou aqui nessa casa, a arca está numa tenda. Ele está falando com um profeta, irmãos. Aí o profeta fala assim, cara, constrói uma casa para Deus. Olha a voz profética enganada aqui. Deus fala assim, não, Davi, eu não quero que você construa. Olha para mim, irmão, olha para mim. Davi, eu não quero que você, rei, construa. Eu quero que o teu filho construa. Presta atenção, quem construiu a casa não foi rei. Quem construiu a casa foi o filho. Irmãos, não é tempo de construirmos como reis, é tempo de estabelecermos como filhos. Rei nos fala de uma posição. Filhos nos fala de uma identidade. Entenda o que eu vou te falar nessa noite. O que vai dar firmeza para aquilo que você está construindo para Deus nesses dias, não é a posição que você ocupa. O que vai dar firmeza é a convicção de quem você é. Quantos estão entendendo isso? Muitos de nós estamos competindo por uma posição, porque nós ainda não entendemos a nossa condição. Nós estamos competindo por uma posição, porque não entendemos a nossa condição. Amém? Preste atenção, querido. Deixa ele ficar de boa aí, está tranquilo, não está atrapalhando não, viu? Nós estamos competindo por uma posição, porque não entendemos que somos filhos. Irmão, preste atenção. Não busque ser rei, você é filho. O que eu estou querendo te dizer? É que você tem a mesma condição ou acesso às mesmas coisas que você teria se fosse rei. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O que torna firme aquilo que nós estamos construindo não é o lugar que nós estamos ocupando. Por que eu estou falando isso? A maioria de nós só queremos estabelecer alguma coisa quando chegarmos numa posição. Não, eu não vou discipular pessoas, afinal de contas eu não sou líder. Não é assim? Sim ou não? Não, eu não vou cuidar de ninguém, eu não sou o líder desse ministério. Cuidar de jovens? Não, eu não vou cuidar de jovens, porque eu não estou na posição. Se você constrói como rei, você espera chegar na posição para começar a fazer.
posição. A maioria das coisas que nós estamos fazendo na igreja hoje não é para Deus. Nós só estamos fazendo para alcançar uma posição. Agora é aquela hora que você fala, eu não sei nem o que você fala essa hora. Misericórdia, eu acho, né? Combina mais. Como estão entendendo isso, irmãos? A maioria das coisas que nós estamos fazendo não é para estabelecer algo para Deus. Nós só estamos fazendo para alcançar uma posição. Não, eu vou começar a cuidar disso aqui, porque se o pastor vê eu cuidando, ele me coloca como líder. Ah, eu não vou fazer não, porque o povo chegou agora aí, já estão cantando ali na frente. Eu estou aqui há um tempão e no canto. Você quer uma posição, você quer construir como rei, não quer construir como filho. O pai não precisa de rei, o pai quer levantar filhos que irão construir a sua casa nesses dias. Como estão entendendo isso, irmãos? Você não precisa ocupar uma posição para começar a fazer coisas para Ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tiver que dar oportunidade para todo mundo nessa igreja, nós vamos ter que fazer culto todo dia. Todo dia. De segunda a segunda nós vamos ter que ter culto com 5 pregações por culto. Com 200 louvor por... Não vou entrar na carne não, vou continuar no espírito. Show. Como estão entendendo isso, irmão? Você não faz porque você quer uma posição. Aí você não levanta para fazer e fica no canto escorando, criticando quem está fazendo. Como estão entendendo isso? Como estão entendendo isso, irmão? Então Deus está levantando filhos nessa geração que irão ser responsáveis em construir uma casa para Ele, em construir um ambiente para Ele. Essa é a função dos filhos nesse tempo, irmãos. Nós não estamos aqui para construir nada para nós mesmos. Amém? Terceira coisa que eu queria destacar. Capítulo 3 de 1 Reis fala assim, ó. Capítulo 3, no versículo 5. Em Gibeão o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que quiseres, que eu te darei. Verso 9: dá portanto ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Presta atenção, irmãos. Para construir nesses dias, você não precisa só de recurso. Para construir nesses dias, você precisa de entendimento. Presta atenção. Davi tinha recursos, sim ou não? Mas Salomão tinha entendimento. Irmãos, Salomão não construiu por causa do recurso que ele tinha no bolso. Salomão começou a estabelecer porque Deus deu para ele entendimento. Salomão, pede o que tu quiser que eu vou te dar. Irmãos, imagina só se Deus chega para você hoje e fala assim: Rogério, para mim, né? Vamos usar eu aqui como exemplo. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Senhor, me dá uma Hilux 2018. A primeira coisa que a gente pensa é em recurso, em coisas materiais. É assim ou não é? Salomão fala assim: cara, eu preciso de entendimento, porque o recurso o rei já me deu. O recurso ele já tinha. Se você quer viver pelo propósito, o rei já te deu o recurso. O que você precisa é de entendimento para gerenciar esse recurso. Vocês estão entendendo isso? O rei já deu todo o recurso que você precisa. O rei já te deu tudo, irmãos. Então Davi tinha tudo material, toda a riqueza. Salomão tinha o entendimento. Irmãos, a maior necessidade da igreja hoje não é de recurso material. A maior necessidade da igreja hoje é de recurso intelectual. Estava conversando com o Maurício essa semana, estava falando para ele: cara, a maior necessidade da igreja hoje é de entendimento, é de conhecimento, é de sabedoria. A Bíblia não diz que o seu povo está sendo destruído porque falta dinheiro. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Essa semana eu estava vendo uma pregação, uma live, acho que é live, né? Uma pregação na internet.
um pastor pregando e ele dizendo assim: nós não podemos viver por princípios. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: não, peraí, como assim? Nós estamos vivendo por causa dos princípios e não pode ser assim. Eu falei: meu Deus, como assim não pode ser assim? Como que nós não podemos viver por causa de princípios? Princípios foi tudo que Deus deixou para nos nortear, para nos guardar. Nós estamos transmitindo, irmãos, palavras sem vida, sem entendimento. A gente está falando qualquer coisa. A igreja, queridos, hoje precisa muito mais de entendimento do que de recurso. Presta atenção. A igreja brasileira já teve muito recurso nas suas mãos. A igreja brasileira já teve muito dinheiro, tem muito dinheiro. E por falta de entendimento, ela não soube direcionar esses recursos para as coisas certas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O que nós construímos, o que a igreja construiu quando pegou os recursos, irmãos, as traças e as ferrugens estão corroendo, os ladrões estão roubando. Quantos estão entendendo isso? A construção de Salomão, ela foi literal, mas a construção dos nossos dias, nós aprendemos que a partir de Jesus, ele quer estabelecer uma casa espiritual. Paulo fala isso, sobre uma casa espiritual. Então, irmãos, presta atenção. Para construir uma casa literal, você pode até precisar de recursos, mas para construir uma casa espiritual, você precisa de entendimento. Quantos estão entendendo isso? Essa é a minha função nessa casa. A minha função aqui é trazer clareza, é trazer entendimento. Porque sem entendimento, irmãos, o rei tem o recurso. Amém? Amém, gente? Mas sem entendimento, nós vamos investir o recurso naquilo que a igreja sempre investiu. Nós vamos investir em prédio ao invés de investirmos em gente. Se a gente não tiver entendimento, nós vamos investir o recurso naquilo que é material, ao invés de investir naquilo que é espiritual. Porque foi isso que a gente fez durante muitos anos. Foi isso que a igreja fez durante muitos anos. Por isso, queridos, os prédios estão cheios, mas as pessoas estão vazias. Vocês estão entendendo isso? Os prédios estão cheios, mas as pessoas estão vazias. Então existem princípios para nós construirmos hoje. Existem princípios para nós estabelecermos hoje. Capítulo 6 diz assim, ó, 1 Reis, nós estamos terminando, irmão. Segura aí só mais um pouquinho. Agora que é 8 horas, né? Tá cedo, achando que estava na tarde já. Capítulo 6. Verso 7 fala assim, ó, ele está falando especificamente da construção agora. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouvia na casa, enquanto ela esteve em construção. Esses aqui são os princípios para nós estabelecermos a casa de Deus hoje. Primeira coisa, a casa ela foi feita de pedra. Nós já falamos sobre isso aqui. Ela não foi feita de tijolo, ela foi feita de pedra. Tijolo nos fala de uniformidade. Pedra nos fala de unidade. Tijolo é todos iguais. Pedra é todo mundo junto. Irmão, presta atenção, nós não precisamos ser iguais. O que nós precisamos nesses dias é estarmos juntos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Estar junto nesses dias é mais importante do que ser igual. Você não precisa falar como eu falo, se vestir como eu me visto, cantar como eu canto, né? Bem pra caramba. Você não precisa pensar como eu penso, não precisa. Mas nós não podemos nos distanciar. Nós precisamos permanecer juntos. Amém? Nós precisamos estar juntos.
A construção da casa de pedra. A casa de Deus nos dias de Salomão era feita de pedra. A casa de Deus nos nossos dias continua sendo feita de pedra. A diferença é que as pedras de hoje são vivas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 fala sobre isso. 4 e 5. Fala de pedras vivas. Como estão entendendo isso, irmãos? Para que uma casa espiritual seja construída, as pedras precisam ser vivas. Ou seja, a maior necessidade hoje para nós construirmos algo para Deus é de gente. Amém? Pastor, o que você precisa aqui hoje para que a missão possa expandir nos seus projetos, no propósito dela e tal? A gente precisa de pessoas. Porque naquilo que nós estamos construindo para Deus, as pedras, elas são vivas. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, se aquilo que nós estamos construindo, se aquilo que a igreja está construindo, prioriza mais as coisas materiais do que as pessoas, aquilo que está sendo construído não é uma casa para Deus. Pode ser um puxadinho para o homem. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A segunda coisa que você pode ver na construção aí é que as pedras, elas chegavam na casa preparadas. Ou seja, elas chegavam prontas. As pedras, diga assim, eu sou pedra. Elas chegavam na casa, no lugar de culto, elas chegavam prontas. Agora é hora de dizer amém, irmão. Porque a responsabilidade é sua. Nós entendemos aqui que a casa, esse ambiente não é um ambiente para preparar as pedras. Esse é um ambiente para encaixar as pedras. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A igreja não é o melhor lugar para preparar as pedras. A igreja é o melhor lugar para encaixar elas no seu propósito. Irmãos, presta atenção. A gente estava falando com um casal essa semana e estava dizendo para eles. É por isso que a gente não tem programação todo dia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa de uma programação na igreja para se firmar, você está mais desviado do que você imagina. Não é uma programação na igreja que vai te preparar. Não é uma programação na igreja que vai te lapidar. As pedras chegam na casa prontas. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Não lance sobre mim a responsabilidade de lapidar a sua vida. Ah não, porque eu estou assim, é porque o pastor... Não tem nada a ver comigo. Eu não sou responsável em preparar você, eu sou responsável em encaixar você. As pedras chegam na casa prontas. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Não é de domingo a domingo, irmãos. Ah, eu vim aqui hoje porque eu preciso de uma palavra para viver a minha vida a partir de amanhã. Não é vindo para o culto de domingo a domingo que você vai ser preparado para estabelecer algo que Deus quer estabelecer nesses dias. Para você construir algo para Deus, você precisa entrar numa vida de relacionamento com Ele. Não é domingo à noite na igreja, é todo dia. É a partir da segunda, irmãos. É lá que você vai ser preparado, é lá que você vai ser lapidado. Não é aqui não. Ah não, eu não estou conseguindo me encaixar no meu ministério, é porque o pastor, não tem nada a ver com o pastor. É porque o líder, o irmão, não tem nada a ver, é você. Aqui não é lugar de se preparar, você chega aqui preparado. É a mesma coisa que dizer assim, ah, meu filho é mal educado porque lá na escola. Não, o lugar de educar teu filho não é na escola, é na sua casa. Nós estamos entendendo isso? Nós estamos tirando a responsabilidade que é nossa e jogando sobre o líder, sobre o pastor, sobre o irmão. É porque eu sou assim, eu estou quase me desviando, é porque o pastor não me visita. Querido, você vai desviar. Se você depende de uma visita de alguém para não desviar, você já está desviado faz tempo e não sabe. Faz tempo. Está precisando é se reconciliar. Vocês estão entendendo isso? As pedras chegam na casa preparadas, irmãos. Então as pedras que
que esperam chegar nas casas para serem preparadas, elas não poderão fazer parte da construção. Não poderão. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém, irmãos? Terceira coisa que eu vejo aqui nesse versículo. A Bíblia diz que não se ouvia barulho de ferramenta na casa. E eu quero encerrar aqui. Irmão, presta atenção. Para construirmos algo para Deus nesses dias, a gente não precisa de uma ferramenta. Para a gente construir algo para Deus nesses dias, a gente não precisa de um mecanismo. Para nós construirmos, irmãos, algo para Deus nesses dias, nós não precisamos de mais um modelo ou mais um padrão. O que vai garantir o sucesso da construção não é as ferramentas que nós estamos utilizando. Não é se eu ando na visão A ou na visão B. O que vai garantir o sucesso daquilo que nós estamos construindo é a obediência à palavra que nós recebemos. Vocês estão entendendo isso? Versículo 12, ele fala assim, ó: acerca desta casa que está construindo, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos para neles andarem, então cumprirei a minha palavra contigo e farei a qual falei ao teu pai. Ele não está dizendo assim, se você andar no modelo, na visão, na ferramenta, no mecanismo. Não, ele fala assim, ó, se você ouvir e obedecer os meus mandamentos, aí eu faço conforme eu falei. Aí você vai ter sucesso. Sabe por que nós fracassamos durante muito tempo em construir aquilo que Deus quer? Sabe por que nós fracassamos, irmãos? Olha para mim aqui, ó. Porque nós começamos a atribuir às ferramentas, nós começamos a atribuir aos mecanismos o sucesso daquilo que nós estávamos fazendo. Sabe por que minha igreja está crescendo? Minha igreja está crescendo porque eu uso essa ferramenta. Sabe por que as coisas estão dando certo? É porque eu ando nesse modelo. Nós começamos a atribuir o sucesso às ferramentas que nós estávamos usando. Ele está dizendo assim, ó: a casa que vocês vão construir para mim, vocês não vão usar ferramentas. Vocês não precisam. Nós falávamos que tudo estava dando certo por causa da ferramenta, irmãos. Nós preferimos manter a ferramenta do que manter a palavra. Muita gente abriu mão da palavra por causa da ferramenta. Como estão entendendo isso, irmãos? Ele fala assim, ó, na construção da casa não se ouvia barulhos de ferramenta. Irmãos, nós temos ouvido muitos barulhos de ferramenta naquilo que nós estamos construindo hoje. Nós estamos ouvindo barulhos. Todas as vezes que você atribui a um mecanismo o sucesso daquilo que você está fazendo ecoar os barulhos das ferramentas no meio da casa de Deus. Todas as vezes que você fala assim, ó, mas isso aqui é porque nós estamos andando assim. Porque o modelo que a gente caminha é esse. É porque a nossa visão, os barulhos das ferramentas estão ecoando. Então nós não precisamos de mais ferramenta, nós precisamos de obediência, irmãos. Agora, sabe o que é interessante? Interessante é que ele destaca duas ferramentas. Ele destaca o martelo e o quê? E o machado. Vocês leram a Bíblia? Ele destaca o martelo e o machado. Ele poderia dizer assim, ó: não se usa nenhuma ferramenta de ferro. Pronto. Mas ele destaca duas. Sabe por quê? Porque eram as duas ferramentas principais na construção de alguma coisa naqueles dias. O martelo, geralmente, ele era usado na construção naquela época para encaixar as pedras no seu lugar. Então a pedra ela era colocada e se tivesse dificuldade para encaixar, ele usava o martelo. Ele está dizendo assim, ó: vocês não vão usar martelo na construção. Sabe o que eu entendo aqui? Presta atenção. Ele está dizendo que a gente não precisa usar martelo naquilo que nós estamos construindo hoje, porque na construção desse templo, o encaixe das pedras não será forçado.
o encaixe das pedras será natural. Não, você tem que fazer. Querido, você não tem que fazer nada. Você só tem que fazer aquilo que Deus te mandou. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Durante muito tempo nós andamos assim. Não se encaixava, venha para dentro do modelo, venha para dentro da visão. Você não está se encaixando na visão da igreja. Você não está se encaixando no padrão da igreja. Você não está se encaixando nas nossas ferramentas. Vem cá, está errado, não é assim. E pancada comendo, para poder se encaixar. Ele está dizendo assim, ó, naquilo que vocês vão usar nesses dias, não precisa. O encaixe vai ser natural. A outra ferramenta era o machado. Irmãos, presta atenção. O machado é uma ferramenta para quê? De quê? É uma ferramenta de corte. Ou seja, é uma ferramenta de exclusão. Durante muito tempo, nas nossas construções, nós excluímos aqueles que não se encaixavam. Você não se encaixa não? Não, então você está fora. Você não serve. Você pode ir embora. Então o martelo tenta encaixar. O machado lança fora, corta aquele que não se encaixou. Ele está dizendo assim, ó, vocês não vão usar nem martelo e nem machado. Ele está dizendo assim, ó, naquilo que vocês vão construir, naquilo que vocês precisam construir hoje, nós não iremos forçar para que todos se encaixem. E também nós não vamos excluir aqueles que não conseguiram se encaixar. Sabe por quê, irmãos? Ah, mas eu não estou me encaixando. Ah, mas eu não estou conseguindo. Pode continuar na casa. Não tem problema. Você não vai ser lançado fora porque não se encaixou. Só se você se auto-excluir. Ninguém vai mandar você embora daqui porque não se encaixou na visão. Ninguém vai mandar você embora daqui, sabe por quê? Porque uma hora você se encaixa, irmãos. Jesus foi um exemplo disso. Salmos número 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra angular. Sabe o que é isso? No começo da construção disseram assim, não, essa pedra aqui não serve não, deixa ela aqui. Ela não foi jogada fora, ela permaneceu. No final da construção, alguém olhou e falou assim, caramba, a pedra que lá no começo nós jogamos fora, ela dá certinho aqui, ó, a principal pedra angular. Se você não se encaixa, não tem problema, nós não vamos lançar você fora. Uma hora você se encaixa. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Uma hora dá certo. Uma outra característica dessas ferramentas era que para manusear elas, era necessária a força do homem. Tanto do machado quanto do martelo. Quando o versículo diz que não se usaria martelo e machado, ele está dizendo assim, ó, que nós vamos construir hoje, nós não vamos precisar usar a força do nosso braço. Toda a construção será natural. Tudo aquilo que nós estamos estabelecendo para Deus hoje, nós vamos lutar para construir segundo o padrão de Deus. Nós não vamos estabelecer as coisas com a nossa força. Não, pastor, mas tem que ser assim. Não, mas se não fizer assim, vai acabar com tudo. Não, mas se não for, ele desvia. Se não... Não é na nossa força. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle de nada. Como estão entendendo isso? Está tudo sob controle. Amém? Glória a Deus. Está tudo bem com você? Vamos orar para a gente terminar o culto. Acho que agora você podia ficar de pé, né? Só para a gente encerrar.